Paz do Senhor, professores da classe de jovens, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Hoje estou como convidada dessa equipe tão especial, né? Comigo, professor Jussier, professor Douglas Nilson. Paz do Senhor. Pai do Senhor, Manuela, Pai do Senhor, Douglas Nilson, a todos que nos acompanham, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor, querido Jussier, e a você, professor, aluno, que vai ser alcançado através desse momento. Deus abençoe suas vidas. Então, queridos, hoje nós estamos aqui com vocês para falar um pouco, trazer uma síntese, né, um resumo sobre a lição de número 5, que tem por título A Falácia da Teologia Progressista. Essa lição, ela é bem oportuna, né? Na verdade, todo o contexto dessa lição tem sido oportuno, tanto para as situações que estamos vivendo, né? Na nossa atualidade, na contemporaneidade, mas não só isso, principalmente essa relação, né? Do social que faz parte, também compõe a comunidade da própria igreja em si. Então, ela vem exatamente com esse olhar de despertar para a palavra de Deus, né? Então, essa fundamentação bíblica que os jovens precisam ter, essa base bíblica, ela é fundamental para estruturar, né, a maturidade cristã desses jovens. E aí, a lição de hoje, ela vai ter primeiro como objetivo elencar as principais características da teologia progressista, mostrar a visão bíblica sobre a verdade em que Cristo é o centro e, por fim, apontar as consequências da teologia progressista para a fé cristã. E aí, como a gente sabe, os objetivos ele vai nortear toda a lição. Então, a lição ela vai estar organizada com base nessas, nesses objetivos, né? E aí, para começar, queria pedir ao irmão ao professor Jussier, né, para que de introdução, né? Qual a palavra de introdução ele traz para vocês, professores, e você também, aluno que nos acompanha, possa compreender melhor a temática de estudo dessa lição. Jussier. Muito bem, irmã Manuela, obrigado pela oportunidade. E a você, professor, que vai lidar com esse assunto aí no dia da sua aula, né? Eu queria trazer, na verdade, a luz das Escrituras e também não podemos deixar de lado o lado humano da coisa, né? Porque esse tema, especificamente, assim como todo o contexto, o texto da nossa lição, é algo muito atual e que tem vindo de encontro com muitos daqueles que estão inseridos aí no ambiente escolar, universitário e em todos os ambientes, não é? Aonde a gente se encontra, somos desafiados, somos muitas vezes até levados por chacota, por defendermos uma visão diferente daqueles que estão vivendo essas teologias, não é? E o conselho ou a orientação para você, professor, que vai dar essa aula, é de uma abordagem muito educada, não é? Uma abordagem muito respeitosa, até porque entendemos que existem muitas visões no meio do nosso povo. Lamentavelmente, alguns dos nossos jovens e muitas pessoas que têm uma visão é, progressista dentro do seu contexto de vida pode não entender bem, não é, o título da lição, a proposta da lição, e eu desejo em Deus que você domine bem esse assunto, professor, com muita responsabilidade, com muito zelo, com muito respeito, né, tentando mostrar a luz da Bíblia, nunca com as nossas próprias opiniões, né, até porque nós estamos respaldados pela Bíblia. Portanto, vamos sempre ter uma abordagem muito respeitosa, lembrando que esse é um assunto muito atual, não é, que traz à luz aí um dos maiores desafios que o jovem cristão tem hoje, seja na sua escola, ou na universidade ou no trabalho onde ele está inserido.
Portanto, vamos tratar da relativização do pecado, da negação da autoridade bíblica, do universalismo, não é? E da aprovação das práticas contrárias à santidade. Portanto, acredito, irmã Manuela, professora Manuela, professor Douglas Nilson, que a recomendação básica, né, para essa lição que é tão sensível, ela é baseada em uma aula respeitosa, atendendo ao chamado de Deus para, de fato, irmos pela Bíblia Sagrada e jamais com os nossos próprios pensamentos. Perfeito, né? Essa colocação que o professor José nos traz é exatamente essa base, a importância. Então, eu não vou falar de mim mesma, eu não vou falar das minhas concepções, das minhas percepções, das minhas experiências. Eu vou falar aquilo que a palavra de Deus, ela nos apresenta de forma, né, infalível, inerrante. Então, é muito dentro dessa perspectiva. Professor Douglas Nilson, suas palavras introdutórias para essa lição. É só corroborando com o que Jussier já comentou, a temática que vai envolver a teologia progressista. Eu recentemente li algo que eu achei interessante, e aí queria usar o ambiente de trabalho de Jussier para fazer um paralelo. Jussier trabalha na área de aço, derivados, materiais de aço. E pelo tempo que você trabalha, você já tem uma expertise de conhecer. Você sabe quando um produto ele é de má qualidade, quando ele não é o que apresenta, porque você tem a vivência. E eu acho que essa é a palavra que eu trago para os professores. Às vezes nós queremos é, dar resposta diante de questões delicadas, como foi falado, mas sem conhecer o original. Então, o ponto de partida para cada um de nós, professores, a você que nos acompanha, é: conheça o original, conheça o que a palavra diz, porque aí é bem mais fácil, digamos assim, de refutar o que eles dizem do que você querer refutar sem ter uma fundamentação bíblica. Então, você vai incorrer em muitas fragilidades e deixar o seu aluno, que é o principal alvo, confuso com algumas argumentações. E isso é importante, até mesmo trazendo aqui, a gente vai entrar nos tópicos, mas antes, eu acho que trazer à tona essa preparação de uma forma geral mesmo, né, de conhecimento. Então, cabe a você, professor, se dedicar um pouco mais para fazer essa leitura do texto bíblico, até mesmo das leituras sugeridas durante a semana. Cada uma delas a gente vai vendo essa organização que vai trazendo uma ênfase sobre a temática, né? Não só isso, mas o trecho principal em que a lição está baseada. E aí as orientações pedagógicas, elas são interessantes porque ela traz um erro em relação a essa visão, né? E ela já traz a explicação junto com a resposta bíblica. E aí você pode estar ampliando esse leque. Aqui ele vai trazer quatro, né, aspectos, mas você pode estar ampliando, e isso é possível, como o professor Douglas Nilson trouxe, a partir do momento em que eu tenho já essa base bíblica consolidada, mas não só isso, que eu também tenho um aporte maior de outras literaturas que de igual modo, elas auxiliam nessa compreensão bíblica a respeito, né, das verdades, né, em relação, como já foi colocado, ao pecado e a santidade, enfim, a outros aspectos, sexualidade e outros que serão abordados é, aqui na lição. E dentro dessa perspectiva, eu queria que o professor Douglas News apresentasse as sugestões de literatura que ele traz para dar subsídio maior, professor, para o seu planejamento, a organização aí da sua aula, e que também você pode estar levando, sugerindo para os seus alunos em classe. Bem, professor, é muito importante, devido à temática em apreço, é importante que você esteja familiarizado com a temática
é, biblicamente, primeiramente, mas também com algumas literaturas. Há boas literaturas sobre o tema. Existe uma obra que o nome é Outro Evangelho, que a autora ela vai apresentar uma resposta do cristianismo ao cristianismo progressista. Esse livro é bem interessante porque ela faz uma vivência, ela faz uma escrita a partir da sua vivência no ambiente acadêmico. Então, é um livro que eu sugiro, não sei se o professor Jussier também tem alguma outra obra que ele possa sugerir, além daquelas que a própria lição já apresenta, que são importantes. Sem deixar de falar, né, José, da declaração de fé, né, que as doutrinas É, centrais, elas são atacadas diretamente a partir da do cristianismo progressista, né? Se é que podemos dizer assim. Então, e ter o conhecimento fundamento das doutrinas centrais que seguimos, que são bíblicas, então ela é por demais importante. A Declaração de Fé uma obra que é acessível a todo professor e você deve consultar também. Perfeito. Então, diante disso, né, professor Jussier, quais são essas principais características que a lição traz e que a gente observa também em relação a essa teologia progressista? olhe, uma das observações muito importantes que eu vejo que a lição nos dá como suporte são as contramedidas, se é o que nós podemos, se é que assim nós podemos é, chamar, não é? Veja que a teologia progressista ela vai querer trazer aí uma forma de reinterpretação daquilo que está escrito e vai tentar dar uma roupagem nova adaptada à linguagem dos seus praticantes, e a lição ela vem nos dar algumas estratégias acerca de como nós devemos ou como devemos proceder em relação a essas ditas reinterpretações da Bíblia ou de materiais cristãos que esses tais que defendem essas teologias progressistas tentam trazer, não é? Portanto, ter segurança em relação àquilo que você acredita, que aí a gente consegue trazer a aplicação prática, aquilo que o professor Douglas Nilson falou há pouco tempo acerca da nossa declaração de fé, não é? Tanto através da nossa declaração quanto através da Bíblia Sagrada, nós precisamos ter a certeza daquilo que nós acreditamos, precisamos defender isso de forma respeitosa, e acredito que um dos principais pontos de vista e de defesa da nossa fé que a nossa lição ela vem nos trazer é acerca da nossa certeza, da nossa crença em relação às escrituras, de que nós de fato precisamos defendê-las de forma muito veemente, obviamente respeitando, sempre vendo o ponto de vista do outro, mas se defendendo dessas ciladas que essas teorias e teologias progressistas trazem para o povo de Deus. Dentro desses pontos, né, a lição ela apresenta três pontos macros, micros dentro desse primeiro ponto, e eu acho que um ponto importante a destacar é que, em linhas gerais, ela vai buscar desconstruir ou reinterpretar as escrituras. Eu acho que tudo parte desse princípio, né? Eles vão tentar reinterpretar as escrituras, tornando verdades absolutas em relativas, ou individualizando uma verdade que não pode ser individualizada, é, muitas vezes levando os seus adeptos a acreditar que uma verdade na prática é uma alegoria, é uma figura de linguagem, de forma que milagres muitas vezes são desacreditados, experiências, vivências, há histórias que aconteceram, mas que de repente vão de encontro a práticas pecaminosas, eles buscam relativizar. Então, e nesse processo de relativização, eles
pode adentrar em áreas que omitem verdades, não confrontam verdades como o pecado, ou como, por exemplo, na questão doutrinária, a partir do momento que eles descreem de doutrinas centrais, como a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação num olhar inclusivista universal, de forma que no final todos poderão ser salvos, uma ênfase em obras como é, carro-chefe nas ações deles. Então, tudo isso, eles partem o quê? Se eu fragilizo uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, então qualquer incremento que eu coloco ele pode ser acreditado, porque a base está fragilizada. Então, tudo parte de uma base. Quando eu descreio, desacredito, relativizo ou diluo essa verdade, todas as demais vão ser apenas consequência. De fato, né? E aí, sintetizando esse primeiro tópico da lição, a gente vai ver exatamente essa característica dentro, né, de um liberalismo teológico em que distancia o cristianismo bíblico, né? Faz essa em que desvaloriza ou né, traz ali aspectos em que é, querem invalidar as doutrinas e os valores cristãos, né? E já seguindo para o próximo tópico, que vai falar sobre a visão bíblica, sobre a verdade, aqui eu penso que é justamente essa cosmovisão que parte, né? Todo o meu olhar, ele parte primeiramente do próprio Cristo. E aí, consequentemente, da autoridade das Escrituras. Então, o meu primeiro olhar, né, quando ele vem, tem essa visão sobre Cristo, então, todo o resto, eu não vou me distanciar da verdade bíblica, das doutrinas, dos valores cristãos apresentados, né, nas escrituras. Então, isso não vai me embaraçar, esse liberalismo teológico, essas ideias, elas não vão me embaraçar, porque a minha centralidade é justamente Cristo, né? E aí, Jussier, quais a ênfase ou contribuições que você acredita que é possível abordar junto aos jovens dentro desse aspecto da temática do segundo tópico da lição? Muito bem. Essa característica acerca do abandono da revelação divina, e queria é, pa- centrar aqui um pouco nela, que é um assunto que eu até me deparei com ele recentemente. Para você, professor, lidar com muito cuidado em relação às teorias. Porque, assim, os nossos alunos, o povo, cada dia mais, eles estão com a mente muito aguçada, não é? E, assim, os argumentos que são trazidos para desabonar, para tirar o mérito da revelação divina, é cada um mais surpreendente do que o outro, tá? E aí eu trago novamente a fala do professor Douglas Nilson em relação ao preparo na leitura de outros materiais que possam trazer aí um conhecimento, um plus a mais, se é que assim a gente pode dizer, não é? E diante dos argumentos, diante dos muitos pensamentos que surgem, eu aconselho a você, professor, sempre estar, é como dizia a minha mãe, como diz minha mãe, sempre procure estar um passo à frente, né? Sempre procure estar um passo à frente, porque às vezes até a gente que está acostumado aí com a leitura, que está acostumado aí com a defesa da fé, podemos correr o risco de ser surpreendido, e nesse quesito acredito que seja muito importante para você, professor, sempre estar atualizado, sempre procurando mais detalhes sobre a Bíblia, sobre outros livros, que isso de fato é muito importante. E aí parte do princípio de que nós precisamos estar sempre preparados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que vai até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta, de fato,
para discernir os pensamentos e intenções do coração. E precisamos estar de fato preparados para na hora que, se porventura venhamos ser pegos aí por alguma pegadinha, falando acerca da Bíblia, que ela não serve mais, que ela está desatualizada, que quem escreveu estava em um contexto totalmente diferente do contexto de hoje, nisso aí a gente precisa ficar ligado e sempre buscar mais conhecimento em relação a esse ponto. E dentro desse tópico, eu lanço uma pergunta a você, professor, que nos acompanha, que vai ministrar essa aula. Até que ponto você crê na suficiência das Escrituras? Até que ponto a Bíblia é uma verdade absoluta para você? E por que eu faço essa pergunta? Porque, às vezes, nós podemos não ter convicção, e espero que isso não aconteça com você, mas não ter convicção, então fica muito difícil argumentar algo que eu não tenho argumento, não tenho os elementos. Então, quando fala da autoridade das escrituras, nesse ponto, precisamos entender que, como a professora Manuela falou, a palavra de Deus ela não tem erro, ela é infalível, ela é imutável, ela é atemporal, ela não está sujeita ao tempo, ou seja, ela não fica ultrapassada. E essa palavra é inspirada. 2 Timóteo 3,16 fala sobre isso. É uma palavra inspirada. E nesse ato, o Espírito Santo trabalhou ao longo de toda a construção até os dias atuais, trabalha para que alcance corações. Então, eu preciso acreditar e defender e buscar até subsídios, a própria declaração de fé ou outros livros que eu possa entender bem essa doutrina das Escrituras. Preciso também entender, que é o segundo tópico, que o cristiano, a verdade, todo o contexto da palavra de Deus, ela é centrada em Cristo. Então, o evangelho é cristocêntrico, não existe um outro evangelho. E qualquer evangelho que se defenda em que Cristo não é o centro, ou você tenha caminhos alternativos para chegar no céu, esse é outro evangelho. E você, professor, precisa é, argumentar para os seus alunos que o evangelho de salvação bíblico, ele é centrado em Cristo. E, por fim, quando o autor fala, o escritor fala da história da igreja, também precisamos entender que o que está para nós não é algo que alguém inventou ou alguém simplesmente colocou. Então, há um laço de história que vem com após a organização bíblica, mas há um laço de história de defesa da fé até os nossos dias. Então, não é algo que alguém ontem decidiu e agora já é uma lei, é posto. Então, consultar também sobre história da igreja, sobre os concílios. Então, essas informações é boa para você e pegando o mesmo gancho que o José falou, né? É um passo à frente, é eu estar preparado para possíveis questionamentos, mas que possa me dar argumentos para responder. E aqui, um destaque para fechar esse ponto, para você, professor, você conhece os seus alunos. E às vezes a gente tem aquele aluno que ele acaba sendo, querendo ser mais polêmico, ou com perguntas capciosas ali, em que talvez você não consiga, assim, você conhecendo, né? Ia depender a resposta que você traga, e às vezes a gente, enquanto professor, a gente quer trazer uma resposta muito imediata, né? Ou de forma contrária, ou de forma afirmativa, né? Ali a gente, ou então até mesmo no meio termo. Então, para esse aluno, e é ter esse cuidado para não causar polêmica, trazer à tona assuntos que distancie ou que traga muita polêmica, né, ali para a própria classe. Eu acho que esse é um ponto de atenção, porque como visa esse distanciamento da palavra de Deus, então pode trazer, eu
mesmo assim, minha experiência é mais na classe de juvenis, né, pré-adolescentes ali, adolescentes. Então, às vezes eles trazem umas questões, umas perguntas em que essas visões, né, essa o que a gente está trazendo, que a palavra defende, atrelado àquele constante. Vejam, nós estamos com eles, né? 1 hora, duas, 1 hora e meia, apenas no domingo. E na escola, na universidade, nas redes sociais, eles estão muito mais, eles estão imersos. Então, é a todo momento, é a todo momento, trazendo a mesma palavra que a lição traz, que eu acho bem interessante, que é a falácia, né? Eles colocam querem, né, colocar a palavra de Deus também como falácias, como mitos. Então, é muito esse combate. Então, ele vive essa constante luta, né, teológica, intelectual e também desse aspecto mesmo de caracterização de identidade, inclusive considerando a nossa igreja, né? Então, ele vive esse combate. Então, trazer à tona questões, exemplos, né, que venham polemizar e colocar você em uma saia justa, então você saiba bem administrar essas situações. Eu acho que é um ponto de atenção, porque sempre tem alguém que traz ali um questionamento para dizer, e nesses casos, né, como que a gente vai agir? Então, traz muito esse lado mesmo social de agir, não que nós não vamos nos preocupar com o que está acontecendo, né? E nem ficar alheios, né, às situações realmente do contexto social, de vulnerabilidade, enfim. Não é isso, mas é considerar, sim, esse contexto mais de uma perspectiva bíblica, tá? Conduzindo aí, nesse momento, já para o seu término, o final, é, quais as consequências que a gente vai vendo para a fé cristã, né, e para a igreja diante dessa teologia progressista? Professor Jussier. Voltando aqui, na verdade, pegando uma boa carona na fala da professora Manuela, ela deu uma característica importante do aluno. E aí, como a gente está aqui nessa interação também com o professor, é importante que você, professor, não gere a polêmica na sala de aula, não é? Porque às vezes a polêmica não vem do aluno, mas aí o professor ele já está ali com a defesa dele pronta, não é? Já tem ali o argumento dele, e aí, às vezes, nessa boa intenção de nós querermos defender o nosso argumento, o nosso ponto de vista, a gente termina causando uma confusão. E pegando aí esse gancho na fala da professora Manuela, eu queria botar a bola aí no pé do professor, não é? Para que ele, de fato, administre bem a sua aula, cuide bem dos seus alunos, para que a lição corra bem. E o prejuízo que isso vai trazer para a juventude que está se deixando levar por este vento de doutrina, e é um vento forte, não a doutrina forte, mas um vento forte que traz aí um abalo muito grande à nossa fé. E se nós não estivermos, de fato, alicerçados na palavra e deixarmos essas falácias entrarem na nossa mente, os prejuízos que teremos, eles serão os mais variados possível, não é? Nós vamos ter um esfriamento forte da nossa fé, nós vamos estar sendo levados, como falei há pouco tempo, por outros ventos de doutrina, iremos padecer na nossa caminhada cristã, nós iremos nos tornar pessoas até às vezes apáticas, né? Quando defendemos ali só o nosso ponto de vista, quando acreditamos que só aquilo que a gente fala é verdade, é absoluto, e, portanto, para que nós não caiamos nessa cilada, para que nós não deixemos nos influenciar por essa doutrina do progressismo, a falácia do progressismo, eu aconselho você a, de fato, a se fortalecer meditando na palavra de Deus, a se fortalecer procurando o seu professor na escola dominical para tirar as dúvidas, estar sempre com uma posição de humildade para aprender, porque de fato o prejuízo ele é grande. E veja que quem tenta trazer uma nova roupagem para a palavra de Deus, para tentar inserir os seus pensamentos nela,
essas pessoas geralmente elas são agressivas, não é? Agressivas no seu ponto de vista, agressivas na sua forma de falar, às vezes até agressivo mesmo na sua forma de agir. Portanto, veja a mudança ruim que essa doutrina falsa, de que essa falácia do progressismo, ela traz para a vida de quem adere a ela. Não é? Isso, de fato, nos torna pessoas mais insensíveis, tira a nossa fé em Cristo e nos torna cristãos apáticos, né? Defensores da nossa própria verdade, e os prejuízos, de fato, são grandes. E dentro desse ponto, veja que nós nós professores temos um grande desafio, e aí eu uso um tema de um outro livro que fala sobre essa temática, que é não seremos calados. E é um desafio porque nós podemos ser calados se, pegando as palavras do professor Jussier, nós acharmos que isso não é relevante, que tem outras coisas mais importantes, e quando pensar que não, é, nossa voz já não vai ter o efeito que poderia ter nos dias de hoje, né? Então, veja que são coisas que pode adentrar sorrateiramente no nosso contexto e de uma forma prática. Cada vez que, como a teologia progressista tem um olhar muito no fazer, então às vezes eu me preocupo tanto no fazer e acho que isso é muito importante, e claro, a obra ela é importante, mas eu me esqueço de que o grande problema da humanidade continua sendo o pecado. E a única solução eficaz para a humanidade é Jesus Cristo. Então, cada vez que eu esqueço esses pilares, eu posso estar me calando, apresentando ações substitutivas que pode trazer para a igreja do Senhor pessoas que vêm sem saber o porquê vieram. Por quê? Porque eu enfraqueci numa verdade, eu diluí essa verdade, eu não defendi, permiti que supostas verdades elas tivessem mais evidência do que a verdade bíblica, e o que acontece? Eu enfraqueço a igreja, eu falho nesse ponto de fidelidade. Então, professor, lembre-se que nas suas mãos há uma grande responsabilidade, porque também você está formando jovens que alguns já estão inseridos em atividades na igreja, outros a médio prazo, longo prazo, vão estar inseridos em lideranças na igreja, pode ser o próximo professor da classe que você leciona. Então, deixar essas verdades bem solidificadas, fazê-lo entender e sempre é, é, apresentar, apontar para as Escrituras. Porque nós, em nossos dias, nós temos um alcance muito grande de literaturas, mas existem muitas literaturas progressistas. Então, imagina, não é o ler. Se eu não souber o que eu estou lendo ou o que eu estou indicando, há muitas literaturas que ela não apresenta o progressismo de forma aberta, mas de forma velada vai ali apresentando uma ideia progressista, um valor progressista, um abrandamento que tem o viés progressista, e eu estou digerindo essas supostas verdades. Então, eu acho que é nesse ponto que o professor, que nós podemos contribuir com essa formação. E aí, pensando nessa conclusão da aula, né, talvez, ou até mesmo quando você estiver lá no início com os seus alunos, e perguntar, né, por que que na igreja, eu estou num contexto da igreja, eu estou numa escola bíblica dominical, eu vou falar sobre uma teologia progressista, se eu poderia estar falando sobre outros assuntos,
né? Um assunto que vai trazer polêmica, que é tão atual, como o professor José trouxe lá no início. É exatamente por isso, né? Essa lição, ela vai trazer um despertar. Em qual aspecto? No aspecto do conhecimento da palavra de Deus. E se a gente olha, né, pesquisas aí dentro da própria cultura educacional, né, no sistema educacional, revelam que a quantidade de pessoas letradas é mínima, não só isso, de pessoas leitoras também. E isso reflete na leitura da palavra de Deus, né? Então, se. E aí, todo esse exercício, várias pessoas já fizeram, né? Ah, quantos de vocês já leram aqui a Bíblia toda? Então, é continuar. Então, essa lição, ela vem para a gente continuar reafirmando a necessidade de conhecer a palavra de Deus e incentivando os jovens a isso. Ela vem justamente para fazer com que eles sejam lembrados da necessidade de conhecer de forma constante a palavra de Deus, incentivar a leitura bíblica, de modo a eles transformarem o mundo por meio da palavra, refletindo e imitando a Cristo, né, no lugar de ser transformado pelo mundo com aquilo que ele traz revestido aí de tantos pecados, tá? Então, é nesse aspecto. Professor Jussier, suas considerações finais? Muito bem. Eu, de fato, estou ansioso para que chegue o dia dessa lição, né? Para a gente ver o que é que vai acontecer. E eu desejo, professor, que você, de fato, seja muito abençoado nessa aula, seja muito prático nessa aula, né? Seja muito respeitoso nessa aula e tenho certeza de que os nossos alunos eles serão ministrados de forma grandiosa e, de fato, sairão de lá com a sua fé fortalecida, sairão convictos de que o moralismo e de que as obras que o progressismo traz, eles de fato não são coisas boas, não é, para o evangelho. O evangelho, sim, ele está baseado em caridades, em obras, mas elas não são capazes de produzir salvação. Portanto, eu desejo que a sua aula seja uma bênção e a gente se encontra aí no nosso próximo podcast, em nome de Jesus. Obrigado, professora Manuela, obrigado, professor Douglas Nilson. Amém. Professor Douglas Nilson, suas considerações finais. Como ponto final dessa aula, que eu espero que seja muito produtiva para você, professor, e nunca é demais falar, tocar no mesmo ponto, do cuidado que precisa ter. E aí eu estava lembrando que muitas vezes aula dessa natureza, o professor pode pensar em fazer uma dinâmica que divida em grupos e tenha o grupo a favor e contra, mas tenha muito cuidado, porque um assunto dessa natureza não dá para nós deixarmos que os alunos apresentem seus argumentos. E, mais uma vez, se eles não têm um conhecimento aprofundado, essas falácias, elas podem ser convidativas para que eles flertem. Então, mas, como eu falei, o caso do Jussier e conhecer o produto que ele trabalha. Então, o seu foco, professor, é levar os seus alunos a amar a palavra, crer na palavra como verdade absoluta e qualquer verdade que seja apresentado para ele, que ele traga à luz das Escrituras, se estiver em desacordo das Escrituras, ele descarte, e que esse aluno ele possa sair da sua aula quando terminou a escola, que vai para sua casa refletindo de que forma ele pode influenciar por onde passar, mas não ser influenciado por essas doutrinação, esse doutrinamento que muitas vezes pode estar na escola onde ele estuda, a partir de um professor, na universidade, no ambiente de trabalho ou até no celular, por meio de dispositivos tecnológicos que muitas vezes está ali apresentando vídeos, por exemplo. Nós estamos aqui gravando essa aula e
Provavelmente, quando nós formos abrir os nossos dispositivos móveis em redes sociais, daqui a algum tempo, pode aparecer vídeos falando sobre isso, especialistas, suporte especialista falando sobre isso. Então, nós precisamos ter o cuidado, porque nesta terra, nesta vida, qual nós somos peregrinos, nós não temos nenhuma segurança a não ser Cristo. Deus é tão amoroso que nos deixa a sua palavra, a sua verdade, para que diante das intempéries da vida, nós possamos ter um leme, um porto seguro, qual nós possamos ser amparados e não desviar da rota da viagem a qual nos levará à eternidade com Ele. Amém. Querido professor, agradecemos por estar conosco, dedicar esse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, de algumas estratégias e também assuntos, né, que pode estar agregando aí o planejamento da sua aula. De igual modo, agradeço o convite dessa equipe, né, em estar com eles hoje, partilhar desse momento bem significativo. Não só isso, agradeço também a direção do DENEC, né? Agradecemos de uma forma geral pela oportunidade, pela confiança. A você, professor, desejamos uma excelente aula. Que Deus continue abençoando o seu ministério, que você continue dedicando-se a aprender e ensinar a palavra do Senhor para transformar vidas. Fiquem todos na paz do Senhor e amém.